Procederemos início aos trabalhos. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para nós iniciarmos nossos trabalhos. André Luiz Rezec, presente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Carlão do Basquete. Vamos lá. Acabou? Não. Neide, vamos lá, Neide. Senhores vereadores, Senhores vereadores, após haver a chamada dos senhores vereadores, vou colocar em votação. Vamos aqui. Está em votação. Já fez verificação de presença? Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença novamente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Carlos Henrique dos Santos. Senhores vereadores, está em votação a emenda substitutiva do artigo 1º do projeto, apresentado pelo vereador Dr. Otávio Alves Garcia. A primeira emenda está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda. Então, 3, 6, 8, 8. Reprovada a emenda. Está em votação a emenda. Não, tem a segunda. A segunda. Está em votação a emenda substitutiva do artigo 2º do projeto, apresentada a segunda, pelo vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada contra o voto do vereador Dr. Kiko e André. Que ansiedade, João Alberto Minaré. Está em primeira discussão a votação. A votação, o projeto na redação original. Está em primeira. Vamos discutir, depois nós vamos... Tá. Está em primeira discussão a votação do projeto em sua redação original, porque as emendas já foram reprovadas, rejeitadas. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada contra o voto do vereador Dr. Kiko e André Rezec. Aonde está aqui? O vereador Existo, no fundamento do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão e votação na sessão desta noite. Eu coloco em votação a solicitação do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a solicitação do vereador. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Dr. Kiko Miziara. Senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não pretendia fazer uso da palavra. Eu acho que o uso da palavra é inútil. Eu acho que alguém está entendendo tudo errado. Eu espero que seja eu. Mas se não for eu sei quem vai pagar por isso. E não vão ser os senhores. Eu acho que essa situação teria que ser melhor analisada. Há vereador que votou pensando numa coisa e não é. Isso vai significar encargos para a população? Sim, senhores. Dizer que não é uma conversa só para fazer com que o projeto seja aprovado, porque não vão ser os senhores que vão arcar com isso. Não é essa a realidade que nós sabemos que existe dentro do processo existencial das pequenas pessoas, daquelas que sobrevivem às custas de grandes sacrifícios, porque terão que arcar com isso. Essa história de dizer, senão as grandes empresas provocam evasões de divisa, vão continuar provocando. Isso daí eu não tenho a menor dúvida, e alguém vai ter que pagar por essa evasão, e seremos nós, ou será a população carente de nossa cidade. Dizer que o projeto só vai ser implantado o ano que vem é outra fantasia, porque os senhores votaram contrariamente a uma proposta que era do vereador da bancada de sustentação do prefeito, que pedia para que fosse votado a partir de janeiro, passasse a vigir a partir de 1º de janeiro de 2006. Não foi, os senhores rejeitaram. Isso aí vai ser cobrado a partir de agora, e não vai ser a empresa que construiu o Banco do Brasil, que está pouco se lixando para Barretos. Não vai ser a que mexeu no Banespa, que está pouco se lixando para Barretos. Quem tem que estar se lixando para Barretos são os senhores e aquela população pequena que carrega os grandes penhores da cidade. Dizer assim não faz de conta que isso não está acontecendo, está, e os senhores estão participando disso. Eu, graças a Deus, não participei, não vou participar e vou andar de cabeça erguida, mesmo que eu seja o burro da casa. Mesmo que eu seja o errado da casa. Mas eu acho que não é no bolso de nenhum dos senhores, e não é a prefeitura que vai dizer que está sendo lesada por evasão de divisas. Ela que fiscaliza as obras, ela que coloca as pessoas na rua, ela que coloca as pessoas para olhar de canto em canto, para saber se a cidade está sendo prejudicada ou não. Porque se a cidade estiver sendo prejudicada, eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória. Mas se a cidade estiver sendo prejudicada através da sua população carente, que continue a administração prejudicada. Porque a população carente não aguenta mais pagar coisa alguma. E isso vem acontecendo, senhores vereadores, há muito tempo. E mais uma vez, sob o engodo de dizer que é legal o que está sendo feito, de dizer que o que está sendo feito é para benefício da comunidade, de uma arrecadação da prefeitura, para reinvestir dentro do processo de sucessão, de um processo social, isso tudo é engodo para que os senhores aprovem um projeto que vai forçosamente cair no bolso daqueles que já não aguentam mais como ter que sobreviver. Eu lamento que tenha sido desse modo, principalmente eu lamento pela minha bancada. Pela minha bancada, que eu acho que não existe mais uma vez. E me decepciona demais da conta. Com a palavra o vereador Dr. Oswaldo Cael, líder do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de um grupo e a gente só vive em comunidade. Eu tenho todos os motivos para acreditar no prefeito Emanuel. Tenho todos os motivos por ser meu amigo, por ser meu colega, por ter formado na mesma faculdade de medicina da USP de São Paulo que eu. Quando ele entrou, eu já estava terminando a minha residência médica e já o conheci naquela ocasião e sei que é uma pessoa confiável. E queremos deixar bem claro, nós votamos conscientes contra as duas emendas elaboradas pelo meu amigo, pelo meu companheiro Otávio Alves Garcia, porque nós entendemos, os que votamos a favor, a necessidade de ser aplicado essa alteração a partir de agora. Nós conversamos com o prefeito Emanuel na presença de todos vocês, com o secretário das Finanças na presença de todos vocês, quando a sessão foi suspensa, e o que ficou bem claro e o que está bem nítido é que a cobrança das construções de pessoa física, não está nesse projeto, é outra coisa, é outro tipo, não está nesse projeto. A pessoa física
contrata um pedreiro, contrata um mestre de obra, e não é esse pedreiro e não é esse mestre de obra que vai comprar o material, de construção para totalizar o valor da obra. Quem compra o material de construção é o proprietário daquela casinha, daquele terreno ou daquela casa grande, desde que seja pessoa física. E ele não vai ser aplicado, nesses casos, essa alteração do Código Tributário, que é única e exclusivamente para pessoa jurídica, para empreitadas, principalmente visando essas empreitadas de fora, que, conforme disse o vereador Kiko Miséria aqui, não estão se lixando para Barreto, mas nós queremos que, a partir de agora, comece a lixar um pouquinho aqui, sim, e que desse lixo saia alguma coisa para ficar aqui em Barretos. Nós entendemos a posição do vereador Kiko, temos muita amizade, muito carinho pelo mesmo, mas nós temos que pensar e dizer que todos os que votamos a favor dessa alteração, votamos com consciência, votamos sabendo que a população carente, a pessoa física que vai construir, não será penalizada de modo algum, porque não está nesse projeto. Nós não aprovamos nada, absolutamente nada, relacionado à construção civil de pessoa física, só de pessoa jurídica. A pessoa física continuará, conforme eu disse, numa parte do Euripim, quando a gente estava conversando, na mesma situação que não se aplica essa alteração. Então, nós estamos também conscientes, com a consciência tranquila, de que não estamos penalizando nenhuma pessoa física, rica, classe média baixa ou pobre. Nós estamos apenas promovendo justiça nas empreitas, nas pessoas jurídicas. Única e exclusivamente isso que foi votado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em segunda votação. Verificação de presença. O vereador, todos estão presentes, menos o vereador José Francisco Cabral Miziara, que deu uma chegada na farmácia. Voltou? Voltou? Bom, vamos colocar em votação. Não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria, contra o voto do vereador André Luiz Rezeque. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. A redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, o vereador Oripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, quando da discussão desse projeto, eu disse que esse projeto era polêmico e que haveria necessidade de discernir as dúvidas. Tão polêmico que acabou sendo aprovado pela maioria. Eu acho que ficou sanado, senhor presidente, as dúvidas, porque nós entendemos e sabemos aquilo que vota e somos responsáveis por aquilo que fazemos nessa casa de leis. Esse projeto, André, com toda a sua explicação, eu entendi que ele é para construções feitas por contrato, que são as grandes empresas. E as construções, os aumentos de casas, as obras particulares, os pequenos, como foi dito pelo vereador Kiko, existe o valor mínimo de mão de obra cobrado através de uma tabela na Secretaria de Obras Particulares, que é feito diariamente por aqueles que fazem reforma nas suas casas e são taxados de acordo com os valores cobrados através de um decreto aprovado em dezembro. Então, senhor presidente, eu acho que está bem claro esse projeto e tenho certeza de que a casa foi feliz de ter aprovado e as coisas não foi como foi comentado aqui através do nosso colega, e respeitamos, e o importante é que a gente votou consciente, e tenho certeza, como o Cael falou, nós acreditamos na administração do Emanuel, que é coerente, e através do seu secretário, que é o Robin, que foi através dele que nós tiramos as informações necessárias para poder estar aprovando o projeto. Então, eu acho que está mais que esclarecido essas dúvidas.
Com justificativa de voto, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho lastimável que se fala, por exemplo, o Euripim está falando que não foi, eu chequei o que aconteceu em São José do Rio Preto. Infelizmente, o senhor disse, e é uma razão, cada um toma a decisão e acaba sendo responsabilizado. A população vai sentir o aumento, muito em breve, isso é um fato. E a única coisa que eu levantei para justificar o voto e lamentar é que é a segunda oportunidade que o senhor secretário de Finanças, que foi meu amigo de escola, estudou junto comigo, vem nessa casa para mentir. A primeira foi com uma certidão de 70 páginas, que até hoje, embora já fazem 3 meses que eu estou tentando saber o nome das 70 páginas, até hoje ele não respondeu. Manda um monte de resposta, mas a resposta mesmo até agora não veio. Já entrei com requerimento que foi negado, já entrei com uma representação que ele respondeu sem responder, já entrei na condição de cidadão com uma pedido de certidão na prefeitura e até agora eu não tive resposta, porque não tem uma resposta para dar. Vai ter uma sessão extraordinária, vou estar aguardando. Eu só tenho a estimar que um secretário municipal de finanças, pela segunda vez, venha e traga uma informação que não condiz com a realidade para esse legislativo. É o cúmulo de um absurdo que um secretário de finanças se dirija como Poder Executivo ao Poder Legislativo com base em afirmações que não são verdadeiras. Com justificativa de voto, o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto, dizer com todas as letras que eu confio no prefeito doutor Emanuel. Nós entendemos muito bem o que foi dito, ele não mentiu, nem o prefeito nem o secretário, foi muito bem claro. Eu acho que os votos que teve aqui foi aprovado por maioria, todos conscientes daquilo que está fazendo. Aqui não teve tapeação, porque todos sabem que é o que vai acontecer, é o que já foi dito pelo Cael, não vou repetir, pelo Euripim. Tá entendendo? Eu acredito que um homem que tenha sensibilidade de dar 5 meses de prazo para o povo que está em dívida ativa, sem pagar os juros, sem pagar a correção, a gente tem que afirmar e reconhecer que ele realmente é um homem sensível e se preocupa com os problemas do povo de Barretos. É por isso que eu votei a favor, consciente daquilo que realmente é uma verdade. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador André Rezec, ele acho que pecou em dizer que o secretário mentiu mais uma vez. Pelo menos para mim, eu acho que para os demais companheiros que votaram a favor, não teve mentira, André. Foi uma coisa clara, objetiva, e votamos tranquilamente, sabendo que esse projeto não vai trazer despesa a mais para as pessoas, que sejam aquelas pessoas de construção pequena. Então, acho que Vossa Excelência está completamente equivocado. Não havendo mais solicitação justificativa, senhores vereadores, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos pela página de cumprimento. Existo. Vamos dar continuidade. Nós vamos para os cumprimentos. Primeira discussão. Projeto de lei 22/2005, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que dispõe sobre a cassação de alvará do funcionamento de estabelecimento do município de Barretos, hipótese que específica. Esse é do posto dos Linos, né? As comissões permanentes elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão, com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto versa sobre a cassação do alvará de funcionamento do município para os postos de gasolina que adulterarem os combustíveis. Não só adulterar, como adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações, álcool etílico, hidrato, carburante e demais combustíveis,
em desconformidade com os órgãos regulamentadores. É um fato público, e todos os vereadores devem estar acompanhando, que inúmeras pessoas na nossa cidade têm tido problemas constantes com combustíveis adulterados. Dando problema em motor, dando problema em vários carros em oficina, a gente tem visto isso constantemente. A Assembleia Legislativa do Estado já está tomando atitudes similares, mas o presente projeto visa caçar o alvará de quem, a partir do momento que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, vir fiscalizar e emitir um laudo comprovando que o combustível foi adulterado, estará cassado pelo prazo de 2 anos o alvará, e a pessoa proprietária também não poderá montar outro coisa. Ela fica 2 anos impedida de exercer a atividade. Sempre que houver comprovado pela ANP ou órgão competente do governo federal a denúncia ou a comprovação de combustíveis adulterados. Vale a pena ressaltar que essa lei já foi aprovada em algumas cidades, como é o caso de Campinas, e a nossa região hoje consta como uma das regiões que mais tem adulteração de combustível. Vereador Aurepim. Caro colega André, quero parabenizar por esse projeto. Eu até vi uma matéria no jornal, recortei, porque a nível estadual, como foi citado, existe já, só está faltando ser publicado no Diário Oficial, a cassação do ICMS, a cassação, né, daqueles que realmente burlar, daqueles que realmente colocar em risco, que eu acho desagradável, um assunto tão polêmico, que tanto se questiona. Eu acho que agora resolveram realmente acordar e colocar em prática aquilo que a população sempre cobra, porque muitas avarias que acontecem nos carros hoje, nas motos, são citadas que os combustíveis não são de boa qualidade, mas tudo fica só na acusação. E acho que agora alguma coisa terá que ser feita, porque existe uma lei. Vai existir a lei municipal, que é através do seu projeto, que vai ser aprovado, tenho certeza, e a lei estadual que está em vigor. Então, entendemos que ele vem em boa hora. Eu acho que agora, qualquer problema mecânico que houver no carro, já não vai ser dito que é o combustível, porque tenho certeza que isso vai ser fiscalizado, como já deveria ser feito há muito tempo. Você está de parabéns. Correto. Inclusive, quem pode dar uma olhada, que em Ribeirão Preto, hoje é a cidade que mais adultera combustível. E nossa cidade, infelizmente, não tem ficado muito atrás, não. Eu acho que o próximo passo vai ser um requerimento solicitando que a ANP venha em Barretos proceder a uma fiscalização nos postos, para que realmente a gente possa ter tranquilidade em abastecer, pagar combustível e saber que dentro do tanque do nosso carro tem combustível. E não álcool, solvente e outras coisas que estão misturadas, dando prejuízo para todos os proprietários de carro. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará-se na ordem do dia da próxima sessão ordinária para ser apreciada em segunda discussão e votação. Hoje mesmo. Poderia? O vereador solicita a segunda votação, redação final na noite de hoje. Eu coloco em o vereador André, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão e votação na mesma sessão de hoje. Está em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Aurepim solicita apreciação e redação final na mesma sessão de hoje. Está em discussão a redação final. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Discussão única.
discussão única. Processo 028/2005, relativo ao ofício 08/2005 do Instituto da Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2004, com vista ao vereador André Luiz Rezec, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Está em discussão. Senhor presidente, pela tramitação nos moldes da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O parecer do vereador pela tramitação Não. está em discussão. Isso é dezembro. Não havendo mais oradores, está em votação. Só um minutinho, nós vamos para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo. Com justificativa de voto, o vereador Existo. Esse é o balancete de dezembro. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto dizendo que eu estou requerendo à Casa que Vossa Excelência designe uma comissão especial de inquérito para que a gente apure as irregularidades que eu levantei na última sessão. Porém, com relação ao balancete, não só de dezembro de 2004, mas também o de janeiro de 2005, eu vou votar favoravelmente, porque cumpre as formalidades e tem o parecer favorável da Comissão de Finanças. Então, por isso, o meu voto, porém, reafirmo aquelas dificuldades que eu apontei na última sessão. Processo número 213/2005, relativo ao ofício 41/2005 do Instituto da Previdência do município de Barretos. É encaminhado o balancete referente ao mês de janeiro de 2005, adiada a discussão por 15 dias. O requerimento se encontra com o vereador. Foi adiada a discussão da matéria por 15 dias, a pedido do vereador Existo Hélio Fernandes. Está em discussão. Ele não apresentou parecer? O senhor adiou por 15 dias. Está em discussão. Não tem parecer. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o processo por unanimidade. Processo 541/2005, com vista o vereador André Luiz Rezec, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. O vereador usará a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, e gostaria de me referir até mais especificamente ao novo vereador Existo, que na semana passada levantou uma série de dúvidas sobre o Instituto de Previdência, e eu pedi vista porque eu realmente gostaria de estar entendendo essas dúvidas. E o que mais me causou estranheza é que o vereador Existo me disse nessa tribuna que haveria, no caso, um problema sério quanto a chegar a não ter pagamento dos pensionistas. Na sessão passada, que haveria uma dívida com o Instituto, que isso poderia causar o não pagamento de pensões e tal. Até na própria sessão passada, procurei o vereador solicitando para entender, e ele me passou o que consta no processo, que é um parecer autorial da empresa J. Galhardo Consultoria em Benefícios,
E o parecer realmente fala que a situação hoje do Instituto de Previdência de Barreiras é uma situação sólida. Foi chamada a atenção pelo vereador, aqui está coisa que na página 31 existia uma dívida do município de R$ 2.508.643,66, que temos uma diferença, vou até ler, contudo, o valor do patrimônio consiste até novembro de 2004, informado pelo Instituto de Previdência, é de R$ 13.174.250,53, e como existe uma dívida a receber do município no valor de R$ 2.508.000, temos uma diferença de R$ 10.665.616,87 disponível para aplicação e pagamentos. Comparando ao valor calculado de 13.000, conforme parágrafo anterior, com o disponível de caixa do Instituto, temos uma diferença negativa, que pode ser explicada por um retorno de investimentos menor do que o estimado na última avaliação autorial e que também é muito provável, devido às circunstâncias e devido à falta de repasse das contribuições da Prefeitura. O Instituto de Previdência, pelo que eu pude apurar, teve 2 vezes que teve suspensos benefícios. A primeira, no ano de 1996, quando da gestão do prefeito Nelson James Wright, que descontou dos servidores públicos a parcela dos servidores e não repassou ao Instituto. Durante todo o ano de 96, não foi repassado. Feito isso, foi feito um parcelamento da dívida, que foi pago mês a mês. Houve um atraso nesse parcelamento nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Realmente, esses acordos foram feitos, um termo de parcelamento da dívida, que foi devidamente aprovado pelos conselheiros do Instituto de Previdência e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, cujo eu tenho uma cópia do parcelamento aqui, assinado pelos, então, de um lado pelo prefeito municipal Web Rezec, isso no dia 10 de dezembro de 2004, pela senhora Gláucia Maria Valêncio Bastos, diretora-presidente, Rogério Brenan Pazin, diretor de Administração e Finanças, Maria Antonieta Junqueira de Souza, diretora de Benefícios, Tanja Beabchibuli, assessora jurídica, Milton Ferreira Filho, conselheiro, Marlene Maria Ferreira Melo, conselheira, Nilton dos Santos de Oliveira, conselheiro, Milton Malmegrim, conselheiro, Silvio Homero de Souza, Paulo Fernandes Canavino, Marcos Antônio Marques e Edilene Francisquete Calil, todos conselheiros do Instituto. Esse termo de parcelamento da dívida foi assinado no dia 10 de dezembro de 2004. E, posteriormente, no dia 28 de dezembro, esse termo foi tendo um aditivo, também assinado por todos esses conselheiros, reduzindo o número de parcelas. E, até então, todas as parcelas foram pagas. Então, não existe dívida, o que existe sim é um parcelamento que está sendo pago com todas as parcelas em dia. É só, senhor. Com a palavra o vereador Existo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui em nossas galerias, com relação a esse posicionamento do nobre vereador André Rezec, senhor presidente, realmente ele coloca da mesma forma como eu havia feito a semana passada e nos acrescenta alguns dados novos. Mas eu vou insistir naquilo que eu falei a semana passada. Esse primeiro parcelamento, que ele me disse que foi feito no ano de 1996, eu acho que foi depois... 97. 97? A dívida é de 96. Tá. Esse primeiro parcelamento foi feito em 120 parcelas. A repactuação foi feita em 120 parcelas. 120 parcelas, isso dá um prazo de 10 anos. É isso? 10 anos. E veio sendo pago normalmente.
com uma interrupção a partir do mês de agosto de 2004 e que perdurou até dezembro, até o mês de dezembro. Novembro. Até o mês de dezembro, nobre vereador. Nós vamos ter que, inclusive, no Instituto, não foi encontrado esse termo de acordo. Ah, então, por isso que se faz necessária essa SEI. Até dezembro não foi pago. E, com relação à nova dívida assumida durante a gestão do ex-prefeito, o parcelamento foi feito, ele me alegou aqui agora em uma outra data de dezembro, no início de dezembro, mas o primeiro pagamento foi feito no dia 28/12, né? E o parcelamento se dá num valor maior, mas em apenas 20 meses. Em apenas 20 meses. Então, algumas coisas estão desconexadas. E, na verdade, quando se fala que está tudo perfeito, a previdência complementar, ela tem algumas normas em que nos remete a pensar em pelo menos 45 anos. E isso é citado aí no estudo atuarial apresentado por essa empresa contratada. Né? Mas as previsões, se o nobre vereador André verificou e se os outros demais colegas quiserem verificar, ela está com uma situação estável por 27 anos. Mas o usual é que seja estável por 45 anos. Então, o nosso Instituto, apesar de ter todo esse montante depositado, né, ele ainda está com débito aproximado de 5 milhões de reais, com crédito de 5 milhões de reais a receber da Prefeitura Municipal de Barretos. E isso se trata de um grande problema. Se trata de um grande problema para a Prefeitura, para os contribuintes, para o funcionalismo público municipal. Pois não, nobre vereador? Eu só gostaria de entender de onde esse valor 5 milhões. É só o senhor pegar 120 parcelas menos 67, quanto falta? Não, eu tô me baseando... 53 parcelas, tá Cara, certo? Vereador, eu estou me baseando no que está no processo. Eu não estou me baseando no base do que me falaram. Eu estou me baseando no que tem no processo. No processo, eu posso lhe garantir que o valor que está no processo é R$ 2.508.643,66. Eu pedi para o senhor verificar um pouco abaixo, senhor nobre vereador, que existe mais um montante, que era o montante original, e lá em 1997, de 1.300.000 e pouco. Sim, verifique que o senhor vai encontrar. São 2 montantes, 2 parcelamentos, 2 débitos que a Prefeitura tem que honrar com o Instituto. Então, prezados senhores vereadores, nessa dúvida, quando se trata de um montante dessa magnitude, quando se trata de patrimônio que não é meu, não é de vocês, não é nosso, não é do prefeito que está no cargo e que passa, tá certo? Não é do prefeito de plantão, é do funcionalismo público municipal. Nós não podemos brincar. E é nesse sentido que eu fiz um pedido, encaminhei ao senhor presidente, para que ele constitua uma comissão especial de inquérito que vá estudar, vá radiografar, vá com toda atenção analisar as contas do Instituto de Previdência, para que a gente possa, quero eu, que no fim dessa SEI, vir aqui dizer que está tudo ok, que está tudo certo e que vai ser feito uma repactuação X ou Y, ou foi feita, e que está tudo de acordo, e que o funcionalismo público pode ficar tranquilo, e a população de Barretos, o munícipe de Barretos, o contribuinte de Barretos, também pode ficar tranquilo, porque a obrigação que ele tem com o funcionalismo vai estar
resolvida durante os próximos X anos. Senhor presidente, era isso que eu tinha que colocar. Muito. A solicitação de vista é regimental. Encerra-se a discussão e eu coloco em votação o pedido de vista do vereador. Os que concordam permaneçam como estão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista por uma semana, doutor Cael. Processo 750/2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do plano de ampliação do Fundo Municipal de Saúde, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para análise final. O vereador Existo solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O processo 750/2005. Processo 763/2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal da prestação de conta dos gastos com o Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de março de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Carlão, do Basquete, solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo. O vereador Oripim solicita englobamento da matéria regimental, coloca em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhores vereadores, os requerimentos. Tem muito? Vamos lá? Força. Senhores vereadores, procederei. Senhores vereadores, procederei à leitura do número do requerimento e o autor. Requerimento número 206, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 207, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 208, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 209, Olímpio Jorge Nabem. Destaque. Requerimento 210, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 211, Paulo Henrique Correia. Requerimento 212, Existo Hélio Fernandes César. Requerimento 213, Sebastião Rodrigues de Oliveira Mandioquinha. Requerimento 214, Lilico. Requerimento 215, Paulo Henrique Correia. Requerimento 216, Paulo Henrique Correia. Requerimento 217, Paulo Henrique Correia. Requerimento 218, Paulo Henrique Correia. Requerimento 219, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento Desculpa, senhores vereadores. Entraremos nas indicações. Indicação 194, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 195, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 196, Olímpio Jorge Nabem.
Indicação 197, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 198, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 199, Existo. Indicação 200, Existo. Indicação 201, Existo. Indicação 202, João Alberto Minaré. Ouvi. Indicação 203, vereador Kiko. Indicação 204, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 205, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 206, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 207, Luiz Carlos Anastácio. Alô. Vamos lá. Qual que é? Eu nem sei qual que é. Você precisa falar um número. Qual que é? Então vamos embora. Não, não, Olímpio. 10 horas. 200 e... Vamos lá. Requerimentos e indicações do vereador Oripinho em discussão. Com a palavra o vereador. Qual deles? Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, nessa reunião que hoje, exaustante, muitos projetos em pauta, quero cumprimentar na plateia meu amigo Carlinhos, que prestigia o nosso trabalho, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor presidente, o primeiro requerimento, 209, esse vereador vem solicitar uma informação ao nosso prefeito, e em particular ao SAI, devido às notas que nós ouvimos na cidade com relação às trocas de hidrômetro. Nós entendemos, através de uma explicação do diretor do SAI, de que existe uma evasão de água muito grande em nossa cidade, de acordo, e o problema ele está tentando jogar para a população. Percebemos que grande parte da população, onde se tem os hidrômetros se encontram danificados, alterados, e a gente percebe que a culpa está sendo jogada para a população. E essa arbitrariedade que está sendo colocada para a troca dos hidrômetros, tentando passar para o munícipe, que vai ser descontado nas suas contas posteriores, sem nenhuma explicação, dizendo que durante o mandato ele irá fazer isso gradativamente, entendendo que muitas casas, os hidrômetros já se encontram ultrapassados, e dizendo que o alto consumo que vem sendo verificado é em virtude desses hidrômetros que já estão há mais de 10 anos. Eu acho que é uma arbitrariedade da parte do diretor do SAI, Rochinha. Entendemos que isso deveria ser estudado gradativamente, para que a população não pague por mais esse tributo, por mais esse encargo. E eu estou fazendo esse requerimento, pedindo informações para ele, embasado em quê? Porque entendo eu que realmente essa arbitrariedade dele, esse requerimento, essa forma de estar cobrando do munícipe é inconstitucional. E eu entendo que isso será colocado através da imprensa, onde será apurado onde será tomar todas as providências cabíveis. Então, através desse requerimento, eu estou solicitando realmente informações ao SAI, para que o diretor Rochinha possa dar explicações nesse requerimento, Paulo Correia, com relação à troca dos hidrômetros, que eu acho
que realmente afetar mais a população. Por isso, João Minaré, a população não merece pagar por mais esse encargo. Foi uma arbitrariedade muito grande da parte dele. Eu estive no SAI antes dele anunciar. Ele comentou com a minha pessoa que ele estava fazendo uma análise de casa por casa e verificou realmente os hidrômetros estavam já idosos, né, com mais de 10 anos. Mas isso aí não justifica. Eu entendo que o grande problema do SAI não é querer descontar no munícipe trocando os hidrômetros. É ele verificar onde está a perda realmente da água que ele explicou, que a evasão é muito grande, porque existe muito vazamento, existe um retorno da água que é jogada até a população, e eu acho que com as lagoas de tratamentos que foram colocadas dentro da nossa cidade, através das administrações anteriores, o Jota está aí nos ouvindo, é de se louvar, e a gente espera que alguma coisa seja feita, e esse requerimento de informações é justamente isso. Eu não acho certo a população pagar por mais esse tributo. Já com relação ao requerimento 210, senhor presidente, eu falei na sessão passada que antes de tentar fazer qualquer coisa para o mototaxista com relação a se buscar uma sede, a se fazer alguma coisa, precisa regulamentar a lei. A lei do serviço de moto entregue mototaxista não é regulamentado a nível federal. Então, eu estou fazendo esse requerimento, pedindo providência a nível federal, através da Assembleia, para que coloque essa lei em votação e nós possamos, através da lei regulamentada do serviço de mototáxi, pensar em benfeitorias para essa categoria que tanto precisa, que tanto necessita de um carinho especial da administração. Já a indicação, senhor presidente, tanto a 194 como a 195, nós vimos na nossa cidade, na escola Cirandinha, foi colocado um redutor de velocidade e também faixas de pedestre em frente às escolas, que eu acho que se faz necessário em virtude do grande tumulto, do grande acúmulo de crianças que nas saídas ou na entrada de escola se faz necessário. Então, em frente à escola Soares de Oliveira, tanto nas duas saídas, tanto pela Avenida 27 como pela 29, na 18 com a 20, se faz necessário tal redutor. Na escola, antigo objetivo do nosso amigo Chad Rezec, existe esse redutor, e eu espero que apenas é um complemento de tal benfeitoria que tem sido feita em nossa cidade, e eu estou pedindo, através dessa indicação, para a escola Soares de Oliveira e também para a ISEG, que é a escola Paulo Freire, que se localiza na Rua 6, no número 963. Está aí, senhor presidente, essa indicação, pedindo para o nosso secretário de trânsito que faça tal benfeitoria para poder atender as crianças da escola. Está aí a nossa grande jornalista, que ela sabe a importância de se colocar esse redutor, porque antes que alguma criança seja atropelada, porque no Soares de Oliveira se faz necessário, e toda em frente estabelecimento de ensino, eu acho que essa benfeitoria, através do redutor e das faixas, meu grande amigo Rafael, é um investimento que tem que ser feito pela essa administração. Já a indicação 96, senhor presidente, estou solicitando mais uma vez um CEMEP no Los Angeles. Está aí nosso ex-secretário Lilico, que ele esqueceu do Los Angeles. Ele fez CEMEP em todo lugar, mas esqueceu de muitos bairros. Então, estou solicitando para o Los Angeles mais um CEMEP. E com esse loteamento, se for aprovado, eu tenho certeza que essa parte de terreno, doutor Cael, que talvez seja liberada para a prefeitura, esperamos que seja feita um benefício nesse sentido. Já a indicação 97, senhor presidente, que foi citado em um jornal da cidade aí, com relação ao torneio Plínio dos Santos, e eu, como esportista, participo, Taíro, o secretário sabe disso, né? E a participação que eu fazia nas gestões anteriores é cobrar dele, muitas vezes, senhor presidente, para que também doa material esportivo para esse campeonato, para esse torneio, né? Bola, rede, que continue incentivando também esse torneio, é importante para a nossa cidade. Eu acho que tem que ser tratado, né, Carlinhos? Tem que ser tratado de uma forma global na nossa cidade. Então, o esporte, também nesse torneio Plínio de Santos, que revela
novos atletas, né, Paulo? Através da Sub-23, eu acho. Então, é importante que se faça alguma coisa por essas pessoas que tanto gostam do esporte na nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, essas duas indicações, pedindo recapeamento asfáltico no bairro Cristiano de Carvalho, não só o Cristiano, mas todos os outros bairros, necessita. Marcelão, que morou muito tempo no Cristiano de Carvalho, sabe que é um bairro que precisa de um carinho especial. E o recapeamento, tem certeza, agora no pacote de obra, que talvez seja soltado aí pelo nosso prefeito Manuel, o Barretos 2, o Jockey Clube. Eu acho que tem muitos bairros que precisam de tal benfeitoria. Então, tem certeza que está sendo feito um estudo, né, João Minaré, pelo secretário de obras, para que atenda essas reivindicações antigas, porque na outra gestão estava difícil de ser atendido. Agora, quem sabe, o doutor Manuel possa nos atender, porque é uma reivindicação do povo. E para finalizar, senhor presidente, no canteiro central da Avenida Loja Maçônica da Fraternidade Paulista, existe uma rotatória para quem transita naquele local. O João Minaré sabe, que é um conhecedor do assunto. Existe aquela rotatória feita perto da máquina do Português. E falta-se um retorno ali. Eu estou pedindo um retorno, João Minaré, na sequência da via que dá acesso, que vem do Caiçara, que é a avenida, que é a Rua dos Curiós. E quando a pessoa sai do Caiçara para adentrar a via da Fraternidade Paulista, eles têm que ir até a rotatória, fazer o retorno para poder ir em sentido cidade. Eu estou solicitando um retorno. Eu acho que um retorno não vai onerar nada a prefeitura em termos práticos, mas vai ser prático para aqueles moradores lá do bairro Santa Cecília, do Jardim Caiçara, porque quando eles vão se dirigir à via, eles têm necessidade de dar uma volta tremenda antes que faça alguma coisa desagradável, porque as pessoas não respeitam e acabam passando até por cima do canteiro. Eu acho que fazer um retorninho ali vai resolver o problema. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu solicito vista da indicação 209, eu coloco em votação sobre as permanentes como o requerimento 209, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Coloque em votação as indicações e requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com unanimidade. O pedido de vista também. Requerimento 211, requerimento 215, indicação, requerimento 218, 217, desculpe, 217, em discussão. Vereador Paulo Henrique Corrêa, todos do senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, e na galeria eu queria cumprimentar a todos, na pessoa da dona Eujácia, que foi motivo de matéria na sessão passada, na reportagem da TV Soares, reconhecidamente uma pessoa que sempre está exercendo seu ato de cidadania, participando das discussões e acompanhando o trabalho legislativo. Senhor presidente, os dois requerimentos 215 e 211 mostram a nossa preocupação com relação ao trânsito. Um é saber do poder público, municipal, do executivo, se há algum trabalho, algum projeto com relação à Rua Maiba Tomé, que compreende entre a 9 de julho até a Messias Gonçalves, e a Avenida Antônio José Junqueira de Azevedo, que é aquela avenida que une a rotatória das comitivas ao bairro Jockey Clube, até a Avenida Maiba Tomé. Durante esse ano foi uma indicação do vereador Olímpio, que está preocupado com o tráfego nos dois sentidos.
tráfego de carro, moto, bicicleta e das pessoas que ali circundam. Ali nós temos o asilo dos velhos, nós temos uma creche com mais de 100 crianças, então é uma preocupação do Irpim, da casa, para que a gente saiba do Executivo se há alguma coisa sendo feita nesse sentido. Pois não, pode falar. Caro colega Paulo Correia, quero parabenizar por esse requerimento. Recentemente, eu fiz nessa casa indicação e requerimento pedindo um semáforo naquele local. Eu quero dizer para você que eu tive contato com o Eloy, que é o secretário de trânsito, no momento, e ele disse que estava fazendo um estudo, um planejamento, para ver como que resolver o problema daquele local. Da Maiba Tomé com a Messias Gonçalves só vai, certo? E quando